convite, agradeço aí em nome da Alessandra Piano, da Carol, que também entrou em contato comigo, né? Em nome da Liga Manganello de Cirurgia Bucomaxilofacial. É uma honra, um prazer participando, com a ideia de trocar algumas experiências, algumas informações com vocês, né? Eu sou um profissional bastante clínico, tá? Eu não sou um professor, propriamente dito, não me considero, aliás, muito longe disso, não sou um pesquisador, eu sou um clínico que recebe pacientes e tem a obrigação de tratá-los. E dentro dessa nossa rotina, a ideia é compartilhar com vocês algumas informações a respeito das lesões ósseas dos maxilares, né? Então, vamos parabenizar a iniciativa da Liga e falar para jovens é sempre muito importante, né? Porque de alguma forma, opa, desculpa, gente, estou tentando só projetar aqui minha tela para a gente começar. Doutor, Oi. o professor Manganello acabou de mandar uma mensagem falando que vai entrar já e que ele quer falar com você um pouquinho. Ah, ele quer que espere ele? Isso, ele já vai entrar aqui. Ah, vamos esperá-lo então, sem Tá problemas. bom. Oh. O professor Walter também já está aqui, que é o nosso tutor. Tá ok. Que mano. Boa tarde, professor André, tudo bem? Olá, tudo bom, Walter? Como é que você está? Ótimo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Aí é um prazer para a gente da Liga, né? Uma liga recente aí que eu conheci o professor Manganello, esse trabalho aí de tentar ajudar, orientar os mais novos, né? Os graduandos lá da universidade, do Brasil todo que acompanham a gente. Então a gente está muito feliz com a sua participação. Espero que não seja só essa, né? Que a gente possa participar mais vezes com o professor. Claro, claro, sem dúvida. O prazer é meu. O senhor Manganello tá aí na área também, parece. Obrigado, Walter. Ô André, tudo bem, né? Tudo. Ah, que satisfação você aqui, viu? Muito bom. É Você minha. sabe, você só tem a acrescentar aqui com a gente, então, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Com certeza o pessoal vai aproveitar bastante. Vocês sabem, né? O Walter sabe, o pessoal todo aí, a Thalita, que o André é um profissional de ponta nessa área da patologia e eu, sempre que preciso de alguém, chamo ele. Mas é muito bom, né? Ah, muito bom, legal aí, viu? Tá? Parabéns aí para a Liga por ter escolhido você. Com certeza vai ser uma palestra assim muito bem aproveitada, tá? Um abração para você aí, viu? Ok, obrigado. Responsabilidade aqui. Vamos lá, gente. Vou tentar projetar a minha tela. Qualquer coisinha aí vocês me falam, tá? Muito bem. Carol, eu vou falando, então por essa plataforma eu não consigo ver, né? Então é só ouvir. Então, se tiver que interromper qualquer coisa, falar, você me chama aqui, por favor. E se vocês também preferirem fazer qualquer comentário durante a apresentação, fiquem à vontade, não me atrapalhe em nada, ou no fim, tá? Então, deixo a decisão para vocês, porque aqui, para mim, né, aquela sensação, a gente tá acostumando, mas falando as paredes, né? A gente fica aqui falando, mas sabendo que vocês estão por aí. A Carol me falou 1 hora e pouco, né? Vamos lá, então, tentar desenvolver um assunto para vocês. Então, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu fui chamado? Porque os nossos pacientes apresentam lesões, né? Alguns dos nossos pacientes apresentam lesões dos maxilares. E esses pacientes são referenciados ou procuram, né, um cirurgião bucomaxilo, que é o profissional que boa parte das vezes trata esses pacientes. Então, essa área de patologia cirúrgica, né, dos maxilares, as lesões, elas representam um dos focos, uma das áreas de atuação do cirurgião bucomaxilofacial. E certamente é uma área bastante importante, tá? Então, é importante que o cirurgião bucomaxilofacial ele tenha informações, que ele esteja preparado para essa demanda que existe, ok? Então, a finalidade da nossa conversa hoje é nesse tocante.
Eu atuo nessas duas instituições hoje principalmente, além de uma atuação, obviamente, de consultório, no Hospital das Clínicas e no Hospital AC Camargo, ok? Como regra, né, eu sempre gosto de lembrar que o nosso primeiro passo, né, a nossa primeira busca quando está diante de um caso, de um paciente, é buscar, tentar ter um diagnóstico, tá? O que é diagnóstico? É dar nome à condição do paciente, é chegar a um veredito, né? Muitas vezes por biópsia, às vezes não, e tendo um diagnóstico, a gente deve conhecer a história natural daquela doença, né? Qual que é a representatividade de um diagnóstico, né? É um diagnóstico, mas o que isso representa? Então, eu tenho que conhecer aquela doença, tá? Conhecendo essa doença, nós vamos então propor um tratamento. E lembrando que esse tratamento ele tem que visar tanto a cura, sempre que possível, assim como a reabilitação no nosso paciente. E o bucomaxilo, o cirurgião bucomaxilo, é um profissional que está linkado em todas essas etapas, né, do entendimento da doença do paciente, tanto envolvendo o tratamento e vislumbrando a reabilitação, como cirurgiões dentistas que somos. Quem são essas doenças? Então, essa tabelinha está pequena aqui, mas a ideia é só mais ou menos mostrar para vocês. Isso aqui é a última classificação da OMS, né, dos cistos e tumores odontogênicos e lesões nos maxilares, de 2017, tá, gente? Então, essa classificação ela foi, na verdade, enxuta em relação à anterior, então diminuiu, vamos dizer assim, o número de condições, mas mesmo assim nós temos uma ampla gama de processos patológicos que envolvem os maxilares, tá? Então, quem atua na área, tá? E aí, obviamente, os estomatologistas, os radiologistas, os patologistas, né? Os cirurgiões, devem procurar se informar. Ou, é muita coisa, doutor, não consigo. Então, tem um paciente com problema, se remeta, né, a esse esquema para entender aonde, né, onde que está localizado o problema do meu paciente. Então, só para vocês terem uma noção, ó, aqui, nessa parte que eu estou apontando, refere-se às neoplasias odontogênicas malignas. Ficaram 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Né? Neoplasias odontogênicas malignas, que são lesões raras, tá, pessoal? A gente não vai comentar sobre elas, não são doenças que nós tratamos enquanto cirurgiões bucomaxilofaciais, isso é competência da área médica. E as neoplasias odontogênicas benignas, que são essas aqui embaixo, tá? Que são subclassificadas, etc. Depois nós temos os cistos odontogênicos e temos outras lesões dos maxilares. A gente, obviamente, vai comentar algumas delas, dando noções gerais sobre abordagem diagnóstica e terapêutica, né? A gente chama isso de propedêutica clínica. Então, na prática, a gente tem um paciente, eventualmente, com uma determinada queixa, um aumento de volume em região anterior de maxila, e radiograficamente a gente observa ali uma lesão radiolúcida, né? Na verdade, envolvendo esses dois dentes aqui, que apresentam tratamento endodônticos realizados com subobturação, e baseado, né, nesse aspecto clínico e radiográfico, e aqui a gente observa uma radiografia oclusal, a nossa principal suspeita para um caso como esse é de um cisto radicular. Então, a gente falar de lesões mais frequentes, então o cisto odontogênico mais comum, né, na prática clínica é o cisto radicular. Ele é um cisto odontogênico inflamatório. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um dente com necrose pulpar ou com tratamento endodôntico realizado, né? Aonde o estímulo inflamatório no ápice radicular acaba estimulando restos epiteliais, né, os famosos restos de Malassez, que são restos da chamada, se vocês lembram lá da odontogênese, da bainha de Hertwig, né, que forma a raiz do dente. Células permanecem, são estimuladas e fazem, então, levam à formação de uma alteração cística, bom? No periápice de um dente.
E baseado nesse diagnóstico, que a priori é um diagnóstico clínico radiográfico, a gente toma uma conduta, né? Que nesse caso é uma conduta cirúrgica. Aqui alguns passos cirúrgicos, uma incisão intrasulcular, né? Com um descolamento de retalho mucoperiosteal. E veja que a gente observa ali um aumento de volume na região, uma cortical óssea que recobre e que é removida, e aqui o que a gente observa é a presença da cápsula cística, né? E esse cisto, então, ele é enucleado. A gente remove e vai, então, ter acesso às raízes dos dentes, né? E aí essas raízes, então, têm que ter trabalhadas. Então, além da remoção dessa lesão cística, a gente sabe que a gente tem que tirar o fator causal, que é o dente. Isso pode ser tratado ou por exodontia, dependendo do caso, ou no caso aqui por uma apsectomia. Observe que os ápices estão sendo seccionados e preparados para receber uma retroobturação. O que é isso? É uma obturação do canal que é feita por via retrógrada. Não sei se todos vocês viram isso, mas aqui, ó, observe que a gente tem o canal, né, preparado e com instrumentos específicos para isso. Esse canal é retroobturado para que a gente diminua a probabilidade desse cisto recidivar, tá ok? E a gente vai ficar com uma cavidade cirúrgica e, eventualmente, essa cavidade pode ser complementada ou não por algum tratamento de enxertia óssea, que não é algo obrigatório. Pode ser desejável, tá? No sentido de que muitos desses casos, a despeito do nosso esforço, essas lesões elas recidivam, elas recorrem, e esse dente acaba vindo a se perder, né? Que a gente acaba tendo que condenar esses dentes. E aí, eventualmente, se eu tenho uma estrutura óssea neoformada aqui, isso pode ser importante, por exemplo, para eu colocar um implante, né, após a perda desse dente. Nesse caso, não foi feito enxerto e o retalho, então, foi suturado com pontos simples, como vocês observam aqui. Bom? Vamos caminhando. Agora a gente está diante de um jovem paciente, né, de 11 anos de idade, um aumento de volume assintomático em região anterior de maxila, fazendo aqui, como vocês observam, uma deformação da asa do nariz, o aspecto intrabucal da expansão. Prosseguindo a investigação desse paciente, que nos aparece com uma queixa, tá bom? Então, essas lesões ósseas, pessoal, a gente tem duas situações. Uma que chama achados radiográficos. O paciente ele faz lá uma radiografia panorâmica para uma documentação ortodôntica, por exemplo, e aparece uma alteração. E aí ele é referenciado para uma investigação. Ou ele tem uma queixa. E nesse cenário, uma das principais queixas que os nossos pacientes têm é aumento de volume. E a grande maioria dessas lesões que nós comentamos, os cistos e tumores odontogênicos, eles normalmente são assintomáticos. Como era essa criança, apresentando unicamente uma deformação da face nesse caso. Uma radiografia panorâmica, que é o exame de investigação inicial, mostra o quê? A presença de uma área radiolúcida na região anterior da maxila, deslocando superiormente o dente 12. Então, observe que aqui, ó, se a gente for ver na arcada, a gente tem o incisivo central e a gente tem a permanência do incisivo decíduo. Depois a gente tem o canino, que tem aqui um deslocamento radicular. Estão vendo? E aqui uma lesão radiolúcida. E chama atenção também uma área calcificada. Veja que próximo aqui ao incisivo lateral, a gente tem uma área radiopaca. Isso, então, já vai ajudando a guiar as possibilidades diagnósticas desse caso. A maxila é uma região que a radiografia panorâmica é um exame que deixa bastante a desejar. Então, normalmente, a gente tem a complementação imaginológica através de uma tomografia computadorizada. E na tomografia computadorizada, no caso, uma cone-beam, que a gente chama, né, ou tomografia de feixes cônicos, a gente consegue observar melhor aquela calcificação, que foi até aqui identificado como um odontoma, e uma expansão da cortical vestibular da maxila. Tá bom? E aí a gente vai seguindo a sequência dos cortes para avaliar qual que é o grau de envolvimento daquele incisivo lateral. E a gente observa, então, que esse idoso está bastante deslocado, veja,
está vestibularizado, né? Está numa situação com envolvimento aqui da sua raiz na lesão. Então, essa análise ela é importante para as nossas decisões terapêuticas. Então, baseada nesse momento dos nossos aspectos clínicos, na idade do paciente, nas alterações imaginológicas, a gente deve tentar estabelecer algumas hipóteses diagnósticas, tá? Essa que é a tentativa de raciocínio que a gente tem que desenvolver para todos os casos que a gente está atendendo ou que a gente vai trabalhar com o caso em questão. Então, a gente tem que se remeter àquela tabela, e aí, obviamente, que para fazer hipótese diagnóstica, a gente tem que conhecer aquelas doenças para saber em qual que se enquadra. Então, talvez as principais para esse caso fosse o cisto odontogênico calcificante, né, pela localização, por aquela área calcificada, tumor odontogênico adenomatoide, uma outra entidade patológica, que é uma neoplasia odontogênica, que também faz calcificação. Talvez pudéssemos pensar uma lesão central de células gigantes, cisto dentígero, tá? Só coloquei aqui para a gente trabalhar hipóteses, apesar de que o cisto dentígero ele não causa calcificação, mas só chamando a atenção de algumas possibilidades. E ter uma conduta diante do caso. Esse caso, na verdade, ele já chegou referenciado após a realização de uma biópsia. Então, nós já sabíamos que se tratava de um cisto de Gorlin, ou cisto odontogênico calcificante. E aí, qual que é o próximo passo? Eu tenho que conhecer o que é o cisto odontogênico calcificante. Então, eu tenho que ir lá e estudar o que é essa doença. E ela é uma lesão cística, que tem uma cápsula muito bem definida, né? E cujo tratamento é um tratamento cirúrgico. Agora, a forma com que nós vamos tratar cirurgicamente pode variar. A nossa opção aqui, veja, uma incisão intrasulcular com uma relaxante posterior e um descolamento também do nosso retalho mucoperiosteal. Qual que é o cuidado nessa situação aqui? A gente observa que a cortical externa ela já havia sido rompida, né? Em alguns pontos, como aqui, que a gente observa uma cápsula mais arroxeada. Então, eu tenho que tomar cuidado porque eu não vou ter o osso para apoiar o meu instrumento. Então, se eu colocar o meu descolador de forma inadvertida, a gente já vai furar essa lesão, vai ter dificuldade de dissecar os tecidos não envolvidos. Então, a gente tem que ter algum cuidado cirúrgico, que isso é desenvolvido, né, com treinamento, com uma orientação específica para isso, mas eu vou, então, fazer o descolamento dos meus tecidos saudáveis, expondo a área em questão. Aí, observe que a gente fez uma punção para esvaziar, porque veja que esse conteúdo ele está muito, né, esse cisto ele está muito cheio. Se eu começo a apertá-lo, eu começo a forçar muito, ele vai estourar, eu não vou conseguir, talvez, acessar a porção mais posterior da cápsula. Então, esse processo, essa manobra que eu estou mostrando para vocês aqui é uma punção exploratória. Simplesmente eu coloco uma agulha e aspiro. Como eu estou diante de uma lesão cística, eu tenho aqui um conteúdo líquido. E observe como ele murcha. Eu tenho a cápsula preservada, mas uma lesão que foi murcha. E aí eu procedo a minha enucleação, que simplesmente é o tratamento que essa lesão exige. Ela não é uma lesão infiltrativa, ela não é uma lesão invasiva, ela é uma cápsula cística. Então, se eu consigo enucleá-la com cuidado, né, eu vou ter ali o meu defeito cirúrgico. Observe que o dente aqui está bastante envolvido, está deslocado. E aí a gente procedeu, então, simplesmente à sutura do nosso acesso. Teve uma relaxante também anterior, tá bom? Então aqui, ó, veja que não tinha, né? Por algum motivo, a gente acabou aqui, ó, fazendo essa relaxante que eu não vejo, mas parece que ela está aqui na minha sutura, ok? Preservando as estruturas adjacentes. Tá? Esse é o aspecto macroscópico da minha peça cirúrgica. Veja como o dente é envolvido. Olha, isso aqui é um incisivo lateral, né? E que toda a raiz dele está envolvida. Então, nesse caso, a possibilidade de preservação do dente, ela praticamente não existia. E isso aqui, ó, pessoal, é aquela área de calcificação. O cisto de Gorlin, então ele tende a fazer essas áreas, e às vezes essas áreas realmente de odontoma. Abrindo a peça, esse é o aspecto macroscópico, e isso é bastante frequente no aspecto macroscópico do cisto de Gorlin, tá vendo? Essas áreas esbranquiçadas, aqui a peça, material mineralizado, e aqui essas áreas. O que faz com esse material?
encaminha para exame anátomo-patológico. A gente coloca num formol, né, num potinho com formol 10%, todas as peças cirúrgicas que a gente remove, a gente envia para a biópsia. Então, já coloquem isso como uma regra de conduta, tá bom? Para quem for fazer cirurgia. E aí isso vai para um laboratório e vai ser analisado. Essa aqui é a peça preparada e analisada em hematoxilina e eosina, que vocês vão estudar lá na patologia. Então aqui a gente tem a cápsula do cisto e aqui a gente tem essa superfície. Aquelas superfícies esbranquiçadas que nós vemos, elas são representadas por esse grupamento celular que nós observamos aqui em menor aumento e aqui em maior aumento, tá? E esse cisto, ele tem então as famosas células fantasmas, que são essas células que ficam aqui na periferia, sem a presença de núcleo, são chamadas de células fantasma, e um epitélio ameloblastomatoso. Veja que ele é um epitélio colunar. Isso aqui são as áreas de calcificação, essas áreas mais basofílicas, mais roxinhas aqui, são as áreas calcificadas histologicamente, e esse contexto histopatológico permite que o patologista confirme para a gente o diagnóstico de cisto odontogênico calcificante. Se a gente não está em um laboratório especializado, dependendo da área de uma biópsia, se o patologista vê só essa área, a gente corre o risco de ter um diagnóstico de ameloblastoma. Recentemente, a gente teve um caso assim, um caso de um paciente com cisto de Gorlin, cujo diagnóstico na biópsia foi de ameloblastoma. Isso pode ser grave, né? Porque o ameloblastoma é uma doença diferente, de comportamento diferente, cujo tratamento, às vezes, cujo tratamento também é diferente do cisto de Gorlin. Então, a gente tem hipóteses diagnósticas e capacidade até para confrontar um lado histopatológico é muito importante, né? Se eu tenho um paciente desse e eu recebo um laudo de ameloblastoma, eu tenho que rever a minha biópsia, conversar com o patologista, porque o ameloblastoma não faz área mineralizada como esse caso fazia, ok? Então, isso pode acontecer baseado, por exemplo, na área que o patologista está avaliando numa biópsia incisional. Então, só mostrando para vocês que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor é a probabilidade de eu tratar mais adequadamente meu paciente. Se eu simplesmente mando o laudo, espero o patologista me dizer o que é, se o patologista está equivocado ou se a área da biópsia, sei lá, né, dá uma dúvida e ele me emite um diagnóstico equivocado, e eu trato equivocadamente meu paciente baseado nesse laudo, né, quem sofre é o paciente, não é nem o cirurgião nem o patologista. É quem recebeu o tratamento, que eventualmente pode ser excessivo. Então, diagnóstico do caso, cisto odontogênico calcificante. Só fazendo aqui uma retrospectiva, essa é a classificação de 2005, que antecedeu aquela que eu mostrei para vocês, e essa lesão ela estava classificada antes como neoplasia, como uma neoplasia odontogênica mista, tá vendo? Ela estava nesse grupo aqui. Entretanto, é uma lesão cística de comportamento não neoplásico, tá? E voltou para a classificação dos cistos. Então, ele está aqui, ó. Como eu falei para vocês. Então, eu tenho que procurar, quando tem um diagnóstico, onde que eu me localizo aqui. Então, está aqui, ó, cistos odontogênicos. Dentre os principais cistos odontogênicos, cadê ele? Aqui, ó, cisto odontogênico calcificante, também conhecido como cisto de Gorlin. Ok? E aí, lá, entender, não é nossa função aqui mostrar detalhes de cada caso. Tem lá paciente jovem, região anterior da maxila, bababá, bababá. Pós-operatório, a gente tem que acompanhar, né, como que o nosso paciente vai evoluir. Veja que 40 dias depois, tá, com a escovação ruim, né, adolescente, preguiçoso, não escova dente, ó, quanta placa, puxa a orelha, mas só mostrando que os tecidos estão muito bem cicatrizados. Opa, esqueci de pôr a tarja aqui, me desculpem, mas 7 meses depois, observem que clinicamente ele não tem mais aquele abolamento e que o aspecto cicatricial está muito adequado, inclusive com a preservação do seu dentinho de leite, né, que está lá cumprindo o seu papel. E veja que radiograficamente, automaticamente, os dentes eles vão voltando à posição. Aquela raiz que estava deslocada pela expansão, ela vai, aqui, a despeito de tratamento ortodôntico, ela vai retornando, e a gente observa, inclusive, a formação de lâmina dura ao redor dessa raiz, que não teve o seu canal tratado. Essa é uma outra decisão que a gente tem que ter. Faz o tratamento de canal desses dentes? Não faço.
Então, uma lesão cística que só desloca os dentes, ela não compromete a vascularização dos dentes, entendeu? Então, se eu consigo enuclear essa lesão cautelosamente, muitas vezes eu não tenho necessidade de indicar tratamento endodôntico, como nesse caso. E aqui, o aspecto mesmo da área ali onde o incisivo lateral saiu, daquela área que tinha pouquinho osso, e a gente observa quanto osso se formou num processo que a gente chama carinhosamente, de um milagre da regeneração, né? Entendendo que o organismo tem biologicamente esse potencial e essa capacidade de reorganizar, de reestruturar de forma quase que anatômica essas estruturas. Tá ok? Sem que a gente precise ajudar tanto. A gente ajuda um pouco, o resto é a biologia que faz. Num sentido também que eu chamo de que menos é mais. O que a gente fez nesse caso? Tirou a lesão, tirou o cisto, porque o caso assim o permitia. Bom, e tivemos um resultado que eu considero como bastante interessante. Ele vai ter que continuar em acompanhamento, em algum momento vai ter que eventualmente fazer ortodontia, vai ter que ter uma decisão em relação a esse incisivo, se extrai, se coloca implante, e de forma muito interessante, isso tudo são decisões odontológicas, entendeu? Então a odontologia ela continua agindo nesses pacientes em várias etapas, né? Observe que eu tenho aqui, ó, um desnivelamento de margem gengival. Em algum momento a gente vai ter que trabalhar com a implante pério, com a implantodontia para nivelar esse nível gengival, que agora ele é um adolescente, está dando para levar, ou se vai fazer uma coroa sobre esse dente por um tempo, entendeu? Então, olha quantas decisões que o dentista ele tem que tomar para um caso simples até, vamos dizer assim. Então, isso é muito bacana. Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês também, né, que várias áreas da odontologia entram nesse processo. E como às vezes as coisas podem ser diferentes. Eu tive essa paciente que eu recebi há poucos anos atrás, uma jovem de 13 anos também, que foi referenciada para uma avaliação, e observe que ela tem uma sequela, veja que ela tem um dente aqui mal posicionado, perdido, solto, que ela tem fragmentos ósseos na região anterior da maxila, que ela tem uma fístula buco-nasal, que ela tem uma fístula vestíbulo-palatina, uma série de alterações. E o histórico dela é que ela havia tratado de um cisto maxilar, evoluindo com infecção, com uma série de complicações. E quando a gente analisa o exame de imagem que a acompanhava, a gente vê que é uma lesão com característica muito semelhante à que eu mostrei para vocês. Uma lesão cística, deslocando superiormente aqui um dente permanente, tá vendo? Preservando as corticais, aqui, ó, inclusive a cortical estava mais preservada ainda, tanto a cortical vestibular quanto palatina, né? Entretanto, talvez as opções cirúrgicas para esse caso não tenham sido as melhores, um caso que foi trabalhado, sei lá, de certa forma, com enxertia, com materiais que infectaram e que infelizmente geraram aí umas consequências bastante severas para essa menina, né, para essa moça, para essa jovem. Então a gente teve que fazer ali já no primeiro momento apenas a limpeza daqueles tecidos necrosados, aquele dente que estava solto, aquele osso que estava desvitalizado, e aqui já mostrando para vocês a fístula aqui pelo palato, veja que é um espelhinho colocado no palato, mostrando uma comunicação, é uma complicação chata, esperamos os tecidos cicatrizarem, dando tempo para as coisas se reharmonizarem, a fístula buco-nasal fechou, entretanto, veja que ela ficou com uma fístula ligando aqui a porção vestibular até o palato, que a gente vê aqui no espelhinho, tá vendo? Observem que ela tem sequelas, ela tem alteração de cor dos dentes, tem já alteração de posição do incisivo. Observe que há uma perda dental-alveolar importante, e aqui é o trajeto fistuloso, nessa imagem, ligando a vestibular ao palato. Foi feito um procedimento cirúrgico unicamente para fechar, para isolar essa comunicação, então ela bebia água, a água atravessava de um lado para o outro, né? E, inclusive, se o Dr. Manganello estiver aí, quem entrou nessa cirurgia comigo foi a doutora Eduína, né? Você já deve ter conhecido a doutora Eduína, como ela tem muita experiência em fissurados, eu a chamei para me ajudar, e ela participou dessa cirurgia gentilmente. E observe como vai vendo aqui, ó, uma alteração, inclusive, no crescimento dessa maxila. Observe que aqui, ó, o pré-molar já não encosta,
o incisivo já também não toca, a gente vai ter, então, aqui uma reabilitação que é possível nessa fase com uma série de sequelas. Ou seja, talvez a gente possa evitar uma evolução como essa, que eu considero bastante desfavorável para o quadro patológico que essa paciente apresentava. Tá? Então, essa é um caso que ilustra, tá, de certa forma, que a nossa atuação ela pode, às vezes, levar a uma evolução muito insatisfatória. E todo mundo tem complicação, pessoal. Não existe quem não esteja um tempo fazendo, executando, que não tem, mas vamos ter, ok? Mas conhecendo alguns atalhos, ou algumas coisas que facilitam, a gente tenta orientar aqueles que estão vindo com eventualmente menos experiência para algumas coisas que provavelmente não vão dar certo, entendeu? E essa é a nossa ideia quando a gente compartilha informações. Muito bem. Caminhando aqui para mais um caso, observe que o paciente ele começa com aumento de volume, já com mais idade, um dente do siso que não foi extraído, que ficou lá incluso ao longo da vida, e com esse paciente já com uma idade um pouco mais avançada, por volta dos seus 60 anos de idade, 62, ele cursa com aumento de volume na região posterior da mandíbula, né, vai até o cirurgião dentista, ele solicita uma panorâmica, e essa panorâmica evidencia ali uma alteração radiolúcida associada a esse dente do siso, e fala, você vai ter que procurar o bucomaxilo, isso é coisa do buco, ele que se vira, né, isso não é para mim. E o paciente, então, vai chegar numa faculdade, vai chegar num hospital, vai chegar no consultório, etc. E a gente, então, vai ter que, diante daquele caso, seguir aquela sequência que eu falei para vocês. Exame clínico, anamnese, exames de imagem. Então, na radiografia panorâmica, a gente observa uma lesão unilocular, de limites muito bem definidos, corticalizados, tá? De certa forma, envolvendo aqui mais a raiz desse dente, em certo ponto, se unindo ao limite amelo-sementário desse molar. Próximo passo, tomografia computadorizada, tá ok? Observe que o dente está deslocado para a base da mandíbula, que ele tem uma relação muito próxima com o trajeto do canal mandibular, e a panorâmica ela não permite me dizer se o canal está por vestibular, está por lingual, o quanto que esse dente está em relação também lingual ou vestibular em relação à mandíbula, à base, e a gente já começa aqui a prever que esse paciente vai precisar ter um tratamento cirúrgico, e que esse tratamento cirúrgico, se não for feito de forma cautelosa, pode, por exemplo, causar uma lesão permanente ao nervo alveolar inferior desse paciente. A gente pode, se tiver uma manobra intempestiva, levar a uma fratura dessa mandíbula que está muito fragilizada, ok? Então, são consequências que podem trazer uma dificuldade de manejo. Poxa, daí eu fraturo uma mandíbula numa área que eu não tenho contato ósseo. Aí o que eu poderia fazer, de repente, de forma ambulatorial, tem que ir para centro cirúrgico, eu vou ter que fazer um enxerto. A gente vai complicando as coisas. Então, pessoal, quando a gente consegue ter bom senso para identificar isso, a gente tem que trabalhar para prevenir, tá? Então, a tomografia, ela nos mostra o quê? Então, mais uma vez, uma radiografia Cone-Beam. O que essa técnica me permite? Ela me permite identificar as corticais ósseas, a relação com o dente, com o nervo. Ela não me permite saber o conteúdo da lesão, tá? Eu só sei que eu tenho uma lesão osteolítica. Tem uma lesão que está reabsorvendo o osso, mas eu não sei se é cisto, se é tumor, não dá para eu saber até aí. Então, vendo a sequência dos cortes, a gente começa a ver que ela predominantemente envolve a cortical lingual, que ela faz um adelgaçamento importante da cortical lingual, que o nervo está deslocado mais vestibularmente. Veja que aqui o radiologista ele colocou um pontinho para a gente acompanhar o nervo, tá? Cuidado, tenham a avaliação de vocês também. Eu tenho o caso de fíbula, que é a reconstrução de mandíbula com fíbula, que o radiologista achou o nervo alveolar, que tinha sido ressecado e tinha a fíbula, né? Como não sabia, talvez não tinha dado da história, o colega, a gente vê aquilo que a gente quer, né? E tinha o nervo marcado lá, então façam a avaliação de vocês também, tá ok? Bom, seguindo, mas obviamente que o radiologista é um profissional bastante capacitado e que num primeiro momento a gente tem que acreditar no laudo e seguir o que o radiologista nos diz, porque é um profissional especializado nisso.
E aqui a gente começa a ver mais uma vez, como eu falei, ó, a relação do dente. Veja que o dente ele está quase saindo aqui na lingual da mandíbula. Se eu coloco uma força aqui, eu enfio a alavanca e força, o que acontece? Eu desloco esse dente para o espaço submandibular. Se vocês já tiveram aula de terceiro molar, uma das complicações é o dente deslocar, por exemplo, para o espaço submandibular. Mais uma condição complexa, tá? Observe aqui como ele está muito próximo da cortical lingual. E o nervo está por vestibular. Se eu faço uma osteotomia aqui e coloco a minha alavanca aqui, eu vou amassar o nervo do meu paciente, né? Se eu não cortá-lo. Se eu fizer uma lesão neural num paciente de 62 anos, ele vai recuperar a sensibilidade do lábio com vitamina B, com laser? Não vai. Ele vai lembrar de você diariamente, quando ele mordeu o lábio, escorrer sangue ou que comida ele não sentir. Óbvio, algumas complicações podem acontecer e o paciente tem que estar orientado. Mas lembra da nossa função? Fazer com que a sua incidência diminua. Então, nesse contexto, a principal hipótese era de um cisto dentígero, tá bom? Entre outras, mas vamos considerar que esse paciente tinha como grande probabilidade um cisto dentígero. E quem é o cisto dentígero? Volta lá para a tabelinha, vai estudar a lesão, que é o outro passo. Diagnóstico, né? Cisto dentígero. Conhecer a história natural da doença. O que é o cisto dentígero, como que ele se apresenta, qual que é o seu comportamento biológico, o cisto dentígero é um cisto invasivo, é um cisto recidivante ou não, tá bom? Isso fica por conta do estudo de cada um. E hoje é muito fácil a gente encontrar material para se informar, né? Não falta. E aí a gente vê que o cisto dentígero está associado à coroa de um dente incluso. Então, para eu ter uma hipótese de cisto dentígero, pessoal, obrigatoriamente eu tenho que ter uma lesão radiolúcida envolvendo a coroa de um dente incluso, tá? E observe que ele pode envolver de diferentes maneiras. Então, tem a maneira central, então, porque sempre ele vai estar ligado ao limite amelo-sementário, porque ele é uma lesão folicular, está ligado ao folículo do dente. E dependendo das áreas de resistência, de como aquela cápsula cística ela vai se acomodando dentro da estrutura óssea, ele pode ter um aspecto mais lateral, como esse, como provavelmente é o nosso caso, dando a impressão daí do cisto envolver o dente, tá bom? Ou circunferencial. E aí a gente vai saber também, lá na cirurgia, dentro das técnicas cirúrgicas que nós temos acesso, que uma das formas da gente tratar lesões císticas maiores, ou que a gente julga que haja indicação, é a descompressão, tá bom? O que é descompressão? O cisto ele tem um líquido que vai se acumulando, vai dando pressão, vai crescendo. Se eu rompo essa resistência, fazendo uma comunicação da cavidade cística com a boca, eu tiro a pressão. Se eu tiro a pressão de uma lesão cística, biologicamente, o que acontece? Essa lesão começa a regredir, começa a automaticamente diminuindo de volume. Tá? Isso é biológico. Isso vai acontecer sempre que eu tiver de uma lesão cística expansiva. Tá ok? Aqui, através do uso de um dispositivo, que já adianto que eu procuro evitar, eu normalmente não procuro não usar, sempre que possível, porque esses dispositivos, eles machucam, eles são dispositivos que podem ser de resina, pode ser um tubo, pode ser uma sonda, mas sempre é uma estrutura mais rígida do que a mucosa do paciente. E à medida que a mucosa se movimenta, à medida que, quando você descomprime, você vai tendo uma reanatomização daquela área, esses dispositivos começam a traumatizar e eles aumentam aí o incômodo do paciente. Então, a gente usa uma outra técnica sem dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Então, com a descompressão, a gente espera que haja uma redução do volume daquela lesão. Eu consigo, por exemplo, viabilizar um procedimento cirúrgico ambulatorial. A gente está numa fase que a gente não consegue centro cirúrgico, tem Covid, não tem vaga, etc. Para eu tratar essa lesão, eu teria mais segurança ou indicação mesmo do paciente ser submetido a um procedimento sob anestesia geral. Vai ter mais risco, vai estar mais exposto, vai ter um custo maior, tá ok? E se eu consigo reduzir o volume dessa lesão, eventualmente eu consigo tratá-la ambulatorialmente, tá? Então, isso também serve como um tratamento paliativo para situações especiais. Por exemplo, eu tenho uma gestante, então eu estou com uma gestante com um cisto grande, quer evitar de colocar sob anestesia geral, está lá no 7º mês de gestação, uma descompressão, né? A lesão vai estar já sendo tratada de forma que a gente pode, então, estar aguardando um momento mais oportuno. Ou um paciente que tem uma descompensação clínica,
né? Ele me ajuda a preservar estruturas, que pode ser dentes, pode ser o próprio nervo, como eu mostrei para vocês, e, eventualmente, a diminuir o risco de fratura patológica, como nesse caso também eu comentei com vocês. Como desvantagens, tudo na vida tem vantagem e desvantagem, tá, pessoal? Não existe almoço de graça. Aumenta o tempo de tratamento, posso ter um diagnóstico incerto, eu vou ter um pedacinho da lesão para ser analisada. Eu posso ter, por exemplo, um cisto de Gorlin, que eu tirei um pedacinho, que naquele pedacinho parece que é uma ameloblastoma. Eu vou estar tratando uma lesão achando que eu estou tratando outra. Isso pode acontecer, a gente tem que ter ciência disso. Tem um corpo estranho, né, que é o dispositivo que eu falei, que às vezes se desloca, às vezes cai para dentro, às vezes machuca. O paciente, ele tem que colaborar, porque ele tem que lavar aquilo, né? E eu vou ter, então, 2 procedimentos cirúrgicos, tá? Esquematicamente falando, veja lá, então tem um cisto, eu vou ter que romper, vou ter que tirar em espessura total uma parte da mucosa, da submucosa, do osso, se eu tiver, da cápsula cística e cair no cisto. Eu tenho que comunicar essas 2 cavidades, a cavidade cística com a cavidade bucal, ok? Fiz isso, coloco um dispositivo, que é o procedimento de descompressão, ou suturo a mucosa bucal na cápsula cística. E aí isso chamamos de marsupialização, né? Vem do canguru lá, de criar uma bolsa acessória, ok? Ambas as técnicas têm como finalidade diminuir a pressão intralesional e, consequentemente, promover uma regressão do volume dessa lesão, tá? Então, aqui indo para a prática, eu agradeço que foi o Raniel, um residente nosso que operou esse caso no HC recentemente, que ele me mandou essas fotos. Então, observe aqui a manobra de punção exploratória, associado a biópsia incisional e marsupialização. Então, essa foi a conduta para esse caso. A gente abordou o caso. Primeiro, essa lesão é cística ou é sólida? Vamos fazer uma punção exploratória, tá? Existe uma outra tomografia com contraste que me dá essa resposta. Como o paciente não tinha, ele já tinha essa tomo feita, a gente usou essa tomo e lançou mão, então, de uma punção exploratória. Então, coloca a agulha, o êmbolo ele é tracionado, né? E vem ali a presença de líquido, confirmando que a gente se trata de uma lesão cística. Esse conteúdo cístico, por exemplo, ele não remete a queratocisto, que seria uma outra hipótese. Bom, essa coloração desse líquido. Remete mais a cisto dentígero. Aí, como eu falei para vocês, tirando aqui uma tampa da lesão, a gente observa o dente lá dentro. E, nesse momento, não vamos proceder ao tratamento definitivo. Vamos fazer, então, a marsupialização, que é suturar a cápsula na mucosa. E vamos aguardar. O paciente vai lavar, vai irrigar isso, um pós-operatório tranquilo, isso não infecta, tá? Porque qualquer secreção que é formada aqui vai estar com um buraco aberto para ir para a boca, sem problema nenhum. O paciente vai lavar isso, vai ser orientado com uma seringa, te dá para eles e orienta eles lavarem depois que se alimentam, eles fazem isso muito bem. E vamos acompanhando o quadro, tá? 3 meses depois, a gente já tem sinais de neoformação óssea. Essa cavidade ela vai diminuindo de fora para dentro, né? Vai reduzindo de volume. E 6 meses depois, o controle tomográfico. Então, observe que houve neoformação óssea, bastante. Né? Observem que o dente continua numa posição desconfortável, né? Uma posição envolvendo grande parte da mandíbula. É um paciente que ainda tem risco de uma eventual fratura, se não for tratado de forma adequada. Mas a gente agora tem um aumento da calcificação de todos esses tecidos adjacentes, tá bom? E aí, nesse momento, 6 meses depois, 6 meses eu considero um período adequado, porque a gente sabe biologicamente que é um período que o osso tem, em 6 meses, condição de se regenerar e de começar um processo de remodelação, de ser um osso mais estruturado, tá? Então, depois de 6 meses, em média, a gente procede à segunda etapa cirúrgica, que consistiu aqui, ó, numa complementação cirúrgica. O acesso na mucosa, o descolamento mucoperiosteal, e a remoção do dente e da cápsula cística. E aqui a gente observa, então, a loja cirúrgica. Veja que o dente foi retirado com odontosecção para diminuir a tensão e a sutura. Tá? O paciente não teve sequela, não teve perda de sensibilidade, e o caso, então, foi tratado através de 2 passos, tá? De uma maneira preventiva. Entendendo que esse caso, se não
tratado cautelosamente, potencialmente poderia dar dor de cabeça, poderia trazer sequelas importantes. Muito bem. Aqui a gente está diante de uma outra doença, tá bom? Numa jovem de 12 anos com uma extensa lesão radiolúcida envolvendo a região posterior da sua mandíbula, inclusive envolvendo 2 molares, o primeiro e o segundo molar. Pessoal, vou acender a luz aqui rapidinho, vamos dando uma olhada nessa imagem. Tá escuro, peraí. E mais uma vez, diante dessa imagem, a gente já começa a exercer aquela linha de raciocínio que vocês já sabem, né? Então, só reforçando aqui. Uma paciente jovem, uma lesão radiolúcida de região posterior de mandíbula, deslocando o germe do terceiro molar lá para a altura da incisura mandibular, tá vendo? Aparentemente não faz reabsorção radicular. Por essa imagem, eu não sei qual que é a relação da minha lesão com os dentes, a panorâmica não permite, então eu tenho que evoluir para uma tomografia computadorizada. Essa paciente, ela já tinha sido biopsiada, ela foi encaminhada também com biópsia incisional feita. Quando fizeram a biópsia, era uma lesão cística, né? E a biópsia, ela exerce, e até ela chegar até a gente, essa paciente foi tratada no Hospital Regional Sul. A biópsia teve um efeito de descompressão, né? Diminuiu aquela pressão. Então, a gente observa na tomografia que a gente já tem aqui ó, um restabelecimento completo das corticais ósseas. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem acompanhar. A gente vê aqui o nervo, tá? Vou passar aqui só em maior detalhe, e a gente consegue observar aqui o quê? Que existe osso em toda a periferia da lesão. Tá? A gente consegue observar o nervo, ó, aqui embaixo foi deslocado inferiormente. A gente consegue verificar que o dente ele foi deslocado para lingual, o dente não está flutuando no meio da lesão, ele está aqui por lingual, tá vendo? E a gente vai então somando essa sequência de achados. A gente observa aqui ó, que a lesão se sobrepõe sobre a porção vestibular da raiz dos dentes, porque baseado nesses achados a gente vai ter que dar uma conduta. E acreditem em mim, pessoal, essa conduta pode ser as mais variáveis possíveis. Medicina, entenda de uma forma geral, é diferente de matemática, tá? Dizer o que é certo e errado é muito difícil. E ter diferentes condutas é uma constante. E isso não significa que algo esteja errado ou certo, ok? São simplesmente diferentes condutas baseados em diferentes análises, baseados em diferentes experiências. É muito comum uma paciente como essa procurar 5 profissionais e, eventualmente, ela ter 5 condutas diferentes. Ok? Rapidamente, para a gente pensar nesse caso, essa paciente pode ter uma conduta, por exemplo, de uma ressecção da mandíbula, vislumbrando que, olha, essa lesão está muito grande, destruiu toda a mandíbula, ela precisa de uma ressecção. Uma vez ressecado, aí ela pode ter uma indicação de uma reconstrução com prótese, né, com uma endoprótese, com prótese de côndilo. Ou ela pode ter indicação de uma reconstrução óssea. Essa reconstrução óssea pode ser com enxerto de crista ilíaca ou pode ser uma reconstrução microcirúrgica com fíbula. Ela pode ter uma indicação de uma descompressão. Poxa, mas a gente pode descomprimir, porque uma lesão cística pode diminuir de tamanho. Pode. Ela pode ter indicação de uma enucleação com enxerto ósseo, né, com os mais diferentes tipos de enxerto ósseo. Ela pode ter indicação de extrair os dentes ou não. Você entendeu? São vários detalhes que vai variar de caso para caso. Na nossa avaliação desse caso, a gente tinha estrutura óssea mantida, então, apesar de ser uma eventual candidata à descompressão, a gente optou por fazer uma enucleação, que é o processo, né, padrão de tratamento das lesões císticas. Mas eu estou pulando uma parte, que é o diagnóstico e a história natural da doença. Então, ela já veio com o diagnóstico de queratocisto, tá? Então, esse é o diagnóstico dela. A biópsia mostrou que é um queratocisto. Aí eu vou ler mais uma vez, lembrar que o queratocisto ele é um cisto odontogênico, que ele se origina lá de células da lâmina dental, que ficaram lá nos maxilares, que são chamados restos de Serres, bom? Que ele tem um comportamento localmente agressivo, como nós estamos vendo,
né, que podem levar a lesões extensas, e que ele tem potencial de crescimento e destruição óssea, e que ele tem um índice de recorrência alto, tá? E ele tem um índice, e ele vai ter as suas características clínicas, radiográficas, as suas características histopatológicas que definem um diagnóstico. Então, isso aqui é queratina, isso aqui é o epitélio do queratocisto, isso aqui é a cápsula, não tem inflamação, é um cisto odontogênico de desenvolvimento, certo? E ele recidiva bastante porque, eventualmente, a sua cápsula é friável, né? Eventualmente, ele caminha para a região da borda posterior do ramo da mandíbula, é um difícil acesso. Às vezes, cirurgicamente, a gente não consegue remover toda a lesão, então fica a lesão lá e pode voltar. Ele tem características específicas, como cistos satélites na cápsula ou na mucosa adjacente, e ele realmente tem um comportamento biológico mais agressivo, tá? Por isso que também ele foi classificado como uma neoplasia odontogênica, na penúltima classificação. E na última voltou, porque viu que a minoria dos casos tinha alterações genéticas. Na maioria eram os casos de síndrome de Gorlin, tá? Que tinham alterações genéticas. Mas é uma lesão que merece respeito, que merece cuidado, ok? E que aí também tem uma série de tratamentos adjuvantes que pode a remoção do cisto ser associada à curetagem, à ostectomia, a solução de carnóia, crioterapia, uma série de tratamentos que não é o caso de escrever cada um deles, tá bom, pessoal? Opa! Eu comi bola aqui, deixa eu ver na minha sequência se eu mostrei o caso dessa criança aqui. Desculpa, pessoal. Na hora de montar a aula, eu equivoquei. Então, vamos lá. Aqui, baseado em tudo que eu mostrei para vocês, a nossa conduta foi uma enucleação em centro cirúrgico, tá? Aqui o acesso cirúrgico, a ostectomia de acesso, e observem que aquela cápsula que estava já pré-espessada, ela pode ser totalmente enucleada, e isso aqui é o germe do terceiro molar que veio junto, tá? E a gente procurou preservar os dentes adjacentes justamente com a cortical que estava junto deles, né? Preservando o seu dente. Então, eu convoco ou estimulo aos cirurgiões bucomaxilo, a quem trata essas lesões, que tenha muito, muito carinho com as estruturas, né? Nós somos dentistas. Quanto que vale um dente? Fala para mim, Alessandra. Quanto que vale seu primeiro molar? Quanto você venderia para mim seu primeiro molar? Nada. Quanto custa? Me dá o preço. Não tem preço. Não tem preço? Olha que bacana. Boa resposta. Ou o seu incisivo da Carol aí. Vamos comprar um incisivo da Carol. Provável que ela fale que não tem preço. Então, a gente precisa ter essa consciência quando a gente está diante de um paciente e simplesmente falar, vamos extrair, né? Obviamente, eu não estou fazendo apologia aqui a nada que seja equivocado. Então, eu vivo extrair dente, tá, pessoal? Não sei nem quantos eu extraí. Existem situações que a gente precisa extrair, óbvio, né? Existem doenças que levam à necessidade de extrair a mandíbula inteira, a gente sabe disso. Entretanto, às vezes a gente pode preservar. E se a gente pode preservar, por que não? Né? Então, essa é a mensagem, tá? Porque é importante, dente é importante. Né? Esses pacientes são pacientes de regional sul, é SUS, eles não têm condições. Você não perde no primeiro molar, vai perder, não vai poder fazer implante, não tem condições. Ok? Então, a possibilidade de preservar estruturas, mesmo em situações que a priori pareçam ser inviáveis, elas são possíveis, tá? Qual foi a manobra cirúrgica que a gente fez aqui, pessoal? Incisão, descolamento, ostectomia, enucleação, tá? Curetagem da cavidade, análise de margens. Basicamente isso. Qual foi o recurso investido nisso? Uma broca, tá? E aí a gente vai, obviamente, acompanhar o paciente, entendendo que ele tem uma lesão que é agressiva e que ele precisa de acompanhamento ao longo da vida. Essa mocinha, ela me manda a radiografia por WhatsApp. Eu saí do Regional Sul, eu vou lá agora mais esporadicamente, mas ela tem meu contato e ela manda uma vez por ano, é bonitinha ela, a mãe dela, manda o controle radiográfico dela, que já está com 3 anos, tá? Então, observe aqui o processo de reestruturação, de cicatrização das estruturas, né? E veja aqui, 1 ano e meio depois, né? A gente considera, eu chamo esse caso de prejuízo zero. Ela teve uma condição importante e o prejuízo dela foi praticamente nenhum, né? Ela perdeu o siso. Vai ter que perder os outros também em algum momento, né? A inervação foi preservada, os dentes foram preservados. Mais uma vez, a gente tem laminadura, a gente tem
preservação da vitalidade pulpar dos seus dentes. E aqui, obviamente, a gente vai ter que controlar para saber se em algum momento ela não pode ter uma recorrência do seu queratocisto. Alguma célula, algum cisto satélite que ficou na mucosa, que ficou na cápsula que fragmentou, e que isso vai levar 2, 3, 4, 5 anos para se apresentar como uma pequena área radiolúcida que começa a se formar e que indica que eu tenho que reintervir localmente, tá bom? Entretanto, no contexto geral, ela tem as suas estruturas preservadas. E, veja lá que bonitinho, dente, sem cáries, na boca, fazendo sua função. Tem gengiva, tem sulco, tem papila, tem todas as estruturas ali preservadas. Por quê? Porque a gente sabe que uma vez perdidas essas estruturas, elas são muito difíceis de serem reconstruídas. Implante é legal, é bom, mas dente é melhor, né? Então, se eu posso ter meus dentes, por que não? Vamos caminhar, então falei de alguns cistos odontogênicos, vou passar para algumas neoplasias odontogênicas. Eu me empolgo, pessoal, eu gosto disso, eu começo a falar aqui, por favor, me controlem e podem me interromper se... Professor, doutor, desculpa, só elogio no chat, tá? Pode continuar. Estamos amando. Mas vamos lá, que eu sei que respeitar o horário é importante, se eu passar um pouco, vamos tocando. A Carol me falou, desculpa, a Alessandra me falou 1h30, né, em torno disso. Mas vamos lá. Vamos lá, então, mais uma vez, ó, tem um paciente que teve um achado radiográfico, ele não tinha queixa. Observe que do ponto de vista clínico, a gente tem a ausência do canino. Apesar da ausência do canino, a arcada dele fechou, né? Se acomodou sem o canino. Ele tem um discreto aumento de volume e radiograficamente agora eu tenho uma imagem diferente. Eu tenho o canino dele incluso aqui, ó, deslocado, e tenho uma imagem radiopaca com características bem peculiares. Observe que tem aqui uma densidade de esmalte, formando pequenas estruturas semelhantes a dentículos. E eu tenho um limite muito bem definido e um halo radiolúcido circunscrevendo essa imagem. Complemento meu exame pela tomografia, onde a imagem parasagital reafirma a presença desses dentículos. Observe, pessoal, isso aqui é densidade de esmalte, tá? Isso aqui é polpa, olha. Então, isso são dentículos. Isso me permite um diagnóstico clínico radiográfico de odontoma composto, tá bom? Na minha opinião, eu não preciso fazer uma biópsia incisional, anestesiar, abrir, descolar, né? Tirar um pedaço dessa lesão para mandar, para mostrar que é dente, falar isso é um odontoma, ok? Então, a gente já parte para o tratamento. Óbvio, desde que eu conheça quem é o odontoma, né? Tem que conhecer o odontoma. Então, o odontoma, ele é uma neoplasia odontogênica, ele ainda é classificado no grupo das neoplasias, tem um comportamento variado, mas ele é um distúrbio de desenvolvimento, ele da odontogênese, né? E de acordo com a morfodiferenciação das estruturas dentárias que se formam, que eu vou ter lá dentina, esmalte, polpa, cemento, eu vou ter um odontoma composto, que é aquele que forma dentículos, ou o odontoma complexo, que forma uma massa amorfa de tecido dentário, tá bom? Cada um ocorre mais numa região do que em outra. Como regra, eles levam a retenção de dentes, né? Acontece em indivíduos bastante jovens, e eles impedem a erupção de dente permanente. Então, esse é o principal achado clínico nos pacientes com odontoma. E, na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, tá? Nosso procedimento cirúrgico, pessoal, veja, arroz, feijão, tá ok? Não muda. A incisão de papila que você faz para tratar o odontoma é a mesma que você faz para extrair um dente. O descolamento aqui no caso, como com cortical íntegra, é o mesmo, tá? Então, uma vez que você entendeu o princípio, o resto é treino, é repetição, tá ok? E a cada manobra que você fizer, você vai tentar se esmerar para fazer um pouquinho melhor que a anterior. É óbvio que tem detalhe, né, de incisão, de direção de lâmina, de onde eu faço uma incisão, onde que eu faço o descolamento, qual instrumental eu uso, etc, etc. Vocês estão aprendendo e vão aprender. Mas na essência, a base, tá? Se você tem o mecanismo geral de como funcionam as coisas, ela não muda, é só aperfeiçoamento, tá bom? Então, veja, 2 incisões relaxantes, incisão intracelular, descolamento, identifico aqui a emergência do nervo mentual, porque eu estou na topografia do nervo mentual. Vou fazer uma osteotomia com ostectomia de acesso, vou tirar aquele ossinho expandido e vou estar diante do meu odontoma.
e vou tomar cuidado para que eu remova o meu odontoma por completo, né? E vou ter ali um defeito cirúrgico. É outra doença, pessoal, que não volta. Se eu tirei ele, o paciente está curado. Eu não preciso acompanhar 10 anos um paciente com odontoma. Vou deixar lugar para outro que precisa ser acompanhado. Esse não, esse está curado, tá bom? A opção aqui foi por extrair o canino incluso, né? Porque o paciente não ia fazer tratamento ortodôntico, recuperar o espaço do canino, tracionar, etc. Então a conduta aqui foi a extração. Se esse dente ele está em possibilidade de ser preservado, ele pode ser preservado, tá bom? E vou suturar aqui a minha mucosa. Enxerta essa cavidade ou não? Posso enxertar ou não, tá? Aqui é da opção do cirurgião. A minha sutura vai estar sobreposta em osso alveolar preservado. Então, se eu fizer um enxerto aqui, eu vou ter um ótimo prognóstico, esse enxerto vai estar muito bem protegido, ok? Eu vou ter formação óssea nessa região. Se eu não fizer um enxerto aqui, eu tenho um defeito de 3 paredes, que só com coágulo eu vou ter formação óssea da mesma forma, ok? Eu tenho aqui como se fosse um alvéolo. Biologicamente, essa mandíbula vai se regenerar. E aqui a minha peça cirúrgica, meu dentinho, eu fiz uma odontosecção para facilitar. Isso é técnica, tá? Isso é técnica e técnica a gente treina. Um outro caso, veja que eventualmente o odontoma ele pode até estar associado a uma mucosa, aqui uma mucosa que estava infectada, essa menina tinha um pouco de incômodo nessa área, e radiograficamente a gente tem mais uma vez uma estrutura bastante radiopaca, deslocando um primeiro molar lá para cima, para algum lugar que eu não sei onde pela radiografia panorâmica. Mais uma vez eu recorro à minha tomografia e eu vejo um aspecto muito semelhante de uma imagem radiopaca. Eu vejo o dente deslocado aqui para o meato médio. Veja que aqui é o meato médio, é por onde drena o seio maxilar. O seio maxilar drena antigravitacional, ele drena por ação da mucosa ciliar do seio. Tá? Ele drena aqui para cima, por isso que não adianta eu operar o seio e fazer uma contraabertura nasal, e colocar um dreno no nariz para drenar. Isso é uma manobra que era feita há muito tempo atrás e que às vezes a gente vê ainda, né? E o entendimento da fisiopatologia do seio fala que não adianta, né? Essa mucosa que vai fazer a drenagem, que é aqui para cima mesmo, por isso que a gente tem sinusite, né? A mucosa tem que estar funcionando bem. Aqui a gente tem uma obliteração dessa drenagem, então tem uma sinusite reacional. E eu tenho aqui meu odontoma já rompendo a crista óssea, por isso que a mucosa estava ali inflamadinha, tá bom? Mais um caso que o diagnóstico ele é feito de forma clínica e radiográfica, e que a abordagem é a mesma. Olha, vocês vão sair especialistas. Incisão em rebordo, incisão intracircular, incisão relaxante. Descola, faço acesso, tiro a cortical óssea e tiro. O odontoma é um bloco, ele sai como uma raiz, ele sai por inteiro se eu pegar os planos de separação dele, né? Criei espaço, ele vem como um todo. Aqui tem um defeito ósseo, tá ok, pessoal? O que eu faço com esse defeito ósseo? Suturo, né? Foi suturado com cuidados aqui específicos para evitar o quê? Uma comunicação buco-sinusal. Nesse caso, coloco enxerto ósseo, doutor? Não. Né? Por quê? Porque eu vou estar dentro do seio maxilar, que é uma cavidade contaminada, né? Se eu suturo minha mucosa em cima de um enxerto dentro do seio maxilar, a chance de eu ter problema de infecção, né, de ter que reintervir, como aquela menininha teve, é muito grande, pessoal. Então não vale a pena, tá ok? Deixa a biologia trabalhar. Mais uma vez, né? Ah, é um odontoma, sei que é, vou dar para o paciente de presente, ó, você vai levar aqui o seu odontoma para casa, vai deixar lá para mostrar como você foi forte e deixou o titio fazer. Deixou porque estava entubada, porque é um caso de indicação de anestesia geral, ok? Peça cirúrgica vai para biópsia, fixada em formol, e aqui o aspecto histopatológico, agradecendo aqui os meus colegas de Piracicaba, que fotografam muitas vezes para mim a lâmina e permite que a gente ilustre. Olha que bonito isso aqui, o que é isso? Isso é túbulo dentinário, tá, gente? É dentina, matriz de esmalte, estruturas dentárias, confirmando a hipótese diagnóstica de odontoma complexo, uma massa amorfa. 6 meses depois, a gente tem nossa área cicatrizada, mucosa bucal reparada, e olha que bonitinho, tá vendo esse osso aqui, ó? Formou o pilar, ó. Tá vendo agora o seio maxilar? Voltou a estar normal. O que é o seio maxilar normal? Ele é preto. Por que ele é preto? Porque ele tem ar. O ar na tomografia, ele aparece preto, tá bom? E aqui é o meato de drenagem. Aqui a gente observa que as estruturas estão
totalmente funcionais, totalmente fisiológicas, e que essa reparação óssea ela aconteceu biologicamente porque tinha condições favoráveis. E a gente está aí uma criança que tem todo o potencial para se regenerar, independente da gente. Ela não precisa que a gente ajude, tá? Ajude demais. A gente tem que ajudar um pouco. Não pode querer ajudar muito, tá bom? Não sejamos os protagonistas. Tem um protagonista melhor do que nós, que é a biologia e o que regem as normas biológicas. Rapidamente aqui, ó, um odontoma deslocando as estruturas, que pode dar dúvida. Será que tem que uma placa? Será que essa mandíbula quebra? Será que eu tiro esse dente? Será que eu tiro essa mandíbula? Então aqui a estratégia nesse caso, tá, pessoal, foi, veja, aqui estava infectado, veja pela coloração, a gente extraiu o segundo molar e manteve o primeiro, que estava aqui deslocado para a base da mandíbula. Hoje eu manteria também esse segundo molar, tá? Eu mudaria a conduta. E isso é interessante, que ao longo do tempo a gente também tem que ir percebendo e fazendo modificações às nossas estratégias. Não pode ser estanque em uma técnica, acreditar naquilo e nunca mudar, tá? Então a gente pode mudar, pode ver as coisas de forma diferente, isso é importante no desenvolvimento, isso tem que ocorrer ao longo da vida toda. Observe aqui, então, a preservação. Veja que esse dente ele tem, inclusive, uma certa dilaceração radicular, né? Porque essa criança já tinha 13 anos, esse é um primeiro molar que já estava totalmente formado. Veja que ele foi mantido e que uma gestação depois, 9 meses depois, nasceu. Então, tem lá o primeiro molarzinho na boca e erupcionado e essa mandíbula regenerada. Isso aconteceu porque fui eu que tratei? Não. Isso aconteceu porque biologicamente o organismo se comporta assim, tá bom? E a gente tem que aproveitar essa capacidade biológica do organismo. Qualquer um que tratar da mesma forma que tirar a lesão, né? Obviamente seguindo determinados cuidados técnicos e cirúrgicos, vai obter exatamente o mesmo resultado, tá bom? Sempre? Não existe 100%. Eu posso deixar um dente que não erupciona. Isso pode acontecer, obviamente, dependendo de uma série de fatores. Entretanto, via de regra, a tendência é que o caso evolua dessa maneira. Vamos caminhando aqui para uma outra neoplasia. Começando a chegar em casos mais agressivos, até porque eu já coloquei aqui o diagnóstico, mixoma, para quem nunca ouviu falar, ou para quem vai relembrar, vamos lembrar quem que é o mixoma. O paciente não chega aqui, nesse momento ele não chegou falando, doutor, eu tenho um mixoma. Ele chegou sendo encaminhado porque ele tinha uma assimetria, ele percebeu que havia uma deformidade na sua mandíbula, que um caroço, segundo as palavras do paciente, né, um aumento de volume, e que levou a uma investigação. Veja que é um jovem de 15 anos, ele tem um aumento de volume assintomático, ele não tem dor, e ao exame clínico intrabucal ele tem uma expansão em vestíbulo bucal recoberto por mucosa íntegra, ponto. Oclusão mantida, mastiga, dentes mantidos, e aí faz uma radiografia panorâmica e há a presença de uma extensa lesão. Vai pensando aí, pessoal, como é que a gente descreve essa lesão? Então, é uma lesão predominantemente osteolítica, multilocular, tá vendo? Que faz muitas loculações, um trabeculado ósseo bastante delicado, deslocando predominantemente os dentes. Veja que os dentes também não são reabsorvidos. Aqui eu tenho um molarzinho descido, que ficou, por quê? Porque o pré-molar ficou incluso. O pré-molar ficou incluso porque provavelmente essa lesão começou a se desenvolver antes dos 11 anos de idade, por volta da idade com que o pré-molar erupciona. Então essa lesão já está aí há cerca de 4, 5, 6 anos, né? Essas lesões vão se desenvolvendo de forma assintomática e elas se mostram depois de alguns anos que elas estão lá, que ela começa a gerar algum tipo de queixa. O que acontece é que esses pacientes, por algum motivo, ele poderia ter feito uma radiografia panorâmica e ter mostrado a lesão. Então, esse é outro alerta. Vamos ficar bastante atentos quando a gente avalia uma radiografia panorâmica, porque às vezes a gente consegue fazer diagnóstico precoce de lesões que estão ali e que muitas vezes passam desapercebidas e que depois de 4 ou 5 anos o paciente faz uma radiografia e tem a lesão. E se você vê a radiografia anterior, já era possível ser detectado, tá bom? Veja que nessa fase a lesão se estende desde aqui, ó, da região do segundo molar, atravessa a linha média e vem até o pré-molar contralateral. Que lesão é essa?
Não sei, tá bom? Eu posso ter hipóteses diagnósticas. Como é que eu sigo a minha investigação? Tomografia computadorizada. Essa tomografia, pessoal, é diferente, tá? Agora eu estou com uma tomografia computadorizada de feixe paralelo. Essa normalmente é feita em laboratórios, em hospital, não é aquela radiografia que a gente está acostumado na odontologia, na implantodontia. Idealmente, ela é feita com contraste e ela permite eu entender o conteúdo intralesional. Aqui eu sei que eu estou diante de uma lesão sólida, tá? Uma lesão sólida hipoatenuante, eu consigo verificar, ó, as minhas traves ósseas, são traves ósseas delicadas, descrita com formando ângulo reto em relação à cortical, tá vendo? Isso é uma característica muito marcante dessa lesão que nós desconfiamos até aqui, né? E aí eu vou ter os meus cortes axiais. Isso aqui é uma janela óssea, eu vejo melhor o osso. Isso aqui é uma janela de partes moles, eu vejo melhor o conteúdo intralesional. Com contraste, como é que eu sei que está com contraste? Veja que os vasos aqui, ó, carótida, jugular, eles estão realçados. E observe aqui que eu tenho uma lesão hipoatenuante, tá? Isso é característica do mixoma. Ele é mais frouxo, ele é mais flácido do que o músculo, por exemplo. Ok. Por essa imagem, pessoal, vou pular aqui uma etapa e vamos considerar que a gente fez uma biópsia e que eu já tenho o diagnóstico de mixoma. O outro ponto aqui que me chama, vamos falar de tratamento, tá bom? Mais um caso que permite diferentes tipos de tratamento. Inclusive tratamentos radicais que eu digo do ponto de vista cirúrgico, de serem ressecções. Entretanto, a preservação dessa cortical lingual, observe que essa cortical lingual está mantida, tá? É um ponto que me diz que eu consigo preservar esse tecido, essa mandíbula. Ou seja, eu consigo fazer um tratamento conservador. Observe aqui que os dentes estão envolvidos pelo mixoma, inclusive no aspecto lingual. Olha aqui, ó. Isso é um indício de que esses dentes eles têm que ser removidos. Então, ser conservador exige ter bom senso. Eu não posso ser bonitinho aqui e falar, vamos deixar os dentinhos do menino, tadinho dele. Não vamos extrair os dentinhos dele porque eu vou estar sendo muito mutilante. Não. Ele tem um mixoma. Eu sei que é um tumor infiltrativo, localmente invasivo, não encapsulado. E que se as raízes dos dentes estão envolvidas, se eu não extrair os dentes, o tumor vai continuar ativo ali. Então, eu não vou estar tratando esse paciente de forma adequada, tá bom? Então, a gente preserva aquilo que a gente pode preservar baseado nos aspectos de diagnóstico e clínico radiográficos, tomográficos. Baseado nisso, a gente toma a nossa conduta de forma consciente, tá bom? De forma embasada. Então, quem é o mixoma? Aí vocês vão ter que procurar lá. Ele é uma neoplasia odontogênica, mesenquimal, ele se origina em células em células que formam a polpa dentária, por isso que ele lembra a polpa, né? Seriam, então, em formas da papila dentária, né? E o seu tratamento ele é cirúrgico conservador, ele é um tumor não encapsulado, que também tem um alto índice de recidiva, né? Ele se expande pelo espaço medular do osso, e ele recidiva bastante, por quê? Porque ele não tem cápsula, porque o plano de clivagem dele é falso, não é real. Se eu tiro a lesão principal e não conheço as características dele, eu deixo o tumor infiltrado no meu osso medular, tá bom? Aí depois de um ano, a lesão volta, eu falo, a lesão voltou. Não voltou, meu amigo, ela simplesmente não foi removida totalmente. E a gente tem que ter humildade, eu tenho que ter bom senso de entender que eu não consegui tirar aquela lesão toda. Eu posso ter que reintervir. Isso pode acontecer. Isso tem que estar no meu pacote. Isso tem que ser conversado com o meu paciente antes. Eu vou fazer uma terapia conservadora, mas ele tem que controlar. Porque pode ser que eu não consiga tratar a sua doença em uma cirurgia só. Isso é acordado. Se eu falei para ele, dei as condições e ele não retornou, ele é corresponsável por um eventual resultado mais para frente. Mas vindo ao nosso tratamento, pessoal, veja, mais uma vez, acesso intrabucal, os mesmos cuidados com os tecidos moles. Agora, infelizmente, os dentes têm que ser removidos, por os motivos que eu expliquei para vocês, e eu tenho que, então, tratar o meu osso periférico com broca. Eu tenho que fazer uma ostectomia periférica para tratar esse osso adjacente. Veja que há até uma perfuração da cortical lingual aqui.
eu tento preservar o nervo pode ser preservado, tá bom? E eu vou ter um amplo defeito cirúrgico. É mais uma cavidade que eu não recomendo que seja enxertada, porque agora a minha sutura, ela não tem apoio. Imagina que eu vou precisar de um grande enxerto ósseo para preencher isso aqui tudo, e que eu vou ter uma sutura sobre um amplo enxerto ósseo. A chance de eu ter uma contaminação, uma deiscência e perda desse enxerto é muito grande. Então, na minha opinião, é uma cavidade que deve ser fechada e aguardar a reparação espontânea, tá bom? Então, aqui é a massa principal, veja o falso plano de clivagem. Isso tudo é tumor infiltrado, tá bom? Isso aqui são aquelas trabéculas bonitinhas em maior aumento, a gente vendo ela na prática, como ela se mostra, né, pela infiltração tumoral. E isso aqui é a histopatologia do mixoma. Veja que é um tecido bastante frouxo, um tecido conjuntivo frouxo, rico em substância fundamental amorfa, tá bom? Que infiltra essas trabéculas ósseas. Isso aqui é o osso. Então, o que a gente vê na clínica, o que a gente vê na imagem, o que a gente vê no transcirúrgico, o que a gente vê na histopatologia. Tá bom? Isso poderia evoluir para imunistoquímica, para imunofluorescência, para microscopia eletrônica, e aí vai se aprofundando as pesquisas, a análise, mas isso tudo está acontecendo no corpo, no indivíduo que a gente está tratando. Isso tudo está no mesmo complexo. Apesar da gente estudar isso de forma estandartizada, né, isso tudo está acontecendo dentro de um organismo. Então, veja aqui, o que eu espero já também? Eu vou ter uma deiscência, tenho uma grande cavidade, então isso aqui vai abrir, tá vendo? Mas eu tenho aqui a preservação da cortical, e isso aqui aos poucos vai se recuperando, tá bom? Então, tem um pós-operatório imediato, um grande defeito ósseo. Ah, doutor, você pode colocar uma placa aqui para essa mandíbula colocar? Eu posso, mas eu vou ter que fazer uma grande exposição, vou ter que apoiar uma placa no ramo, no corpo contralateral. E, na nossa experiência e avaliação, a preservação da cortical lingual e da basal são suficientes para manter essa mandíbula estável, tá? Isso normalmente não fratura. 1 ano e meio depois, o aspecto da reparação. E veja aqui radiograficamente, espontaneamente, o aspecto da nossa regeneração óssea. Essa área aqui é aquela área da fenestração da cortical lingual, né, que não fechou por completo, isso não é recidiva, e a gente vai manter o paciente em acompanhamento, e o paciente então vai ser reabilitado aqui com uma PPR, a gente até ofereceu uma reabilitação com implante, ele não quis, para ele não era importante, ele teria que fazer um enxerto ósseo em espessura nessa fase. Agora, eu fazer um enxerto ósseo em espessura para ganhar volume para pôr implante é muito mais previsível, ok? Do que eu ter que fazer um enxerto ósseo para recuperar essa mandíbula inteira. Bom? Uma frase interessante, então só aqueles que têm paciência para fazer coisas simples com perfeição irão adquirir habilidade para fazer coisas difíceis com facilidade. O que eu quero dizer aqui? Não se preocupem em fazer ou executar cirurgias complexas nessa. Estou falando para acadêmicos, né? Para acadêmicos, para residentes, tá? É natural. O que a gente tem que fazer é fazer as coisas simples com perfeição. Nunca menospreze um procedimento, nunca menospreze uma extração dentária de um dente descido, de um dente com mobilidade. Não vou fazer isso, está muito fácil, tá bom? Como eu mostrei para vocês, a manobra ela é a mesma para os procedimentos simples e complexos, tá? Ela é simplesmente uma evolução das técnicas. Eu vou falar aqui de um caso, para rapidamente falar de ameloblastoma, já adiantando. Então, um caso mais complexo, tá, dentro desse cenário, e que a gente tem que fazer o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. E a gente está com um paciente de 38 anos com aumento de volume há 10 meses, e nesse caso ele já tinha dor. Veja que ele tem uma franca deformidade na região anterior da mandíbula, que chega a fazer um aumento de volume submentual. E que no exame clínico a gente observa uma tumoração realmente localmente infiltrativa. A gente observa que essa lesão já está ulcerada e que isso se estende, inclusive, para os tecidos moles do soalho bucal. Seguindo a nossa investigação, a gente observa aqui uma radiografia panorâmica. Eu concordo que essa radiografia pode deixar dúvida se eu estou diante de uma lesão mista, que está calcificada ou não, a gente não sabe. Mas ela já traz algumas características radiográficas interessantes.
Primeiro que é uma extensa lesão que envolve todo o corpo mandibular, bilateralmente, que destrói aqui a base da mandíbula, que tem loculações e que faz uma nítida reabsorção radicular das raízes dos dentes. Pessoal, a lesão mais frequente que faz reabsorção radicular é o ameloblastoma, tá bom? É uma neoplasia odontogênica que é bastante estudada, que tem uma série de características e que é uma neoplasia bastante agressiva, como a gente está vendo. Tá destruindo estruturas de forma bastante agressiva, né? Vamos considerar que a gente viu os cortes tomográficos, a gente confirmou que essas corticais estão destruídas e eu não sei o que eu tenho ainda. Então, é uma lesão extensa, eu posso ter hipóteses diagnósticas, entre ela o ameloblastoma. O que eu faço? Uma biópsia. Nesse caso, como a lesão já rompeu o osso, eu não preciso tirar o osso para pegar a lesão. Ah, não, eu vou lá no corpo da mandíbula, lá atrás, vou tirar o osso para eu pegar a área que está dentro da lesão. Não. Essa tumoração que está aqui já cometendo o rebordo alveolar é o tumor, pessoal. Então, a gente é preguiçoso, né? A gente vai pela lei do menor esforço. Eu vou aqui na frente, né? E, obviamente, vamos fazer uma biópsia mais profunda, pegando um fragmento de mucosa e de lesão. Isso, mais uma vez, é fixado em formol a 10%, é encaminhado para o patologista com os dados clínicos, com a imagem, e ele, então, vai fazer a análise. E aqui o que a gente tem é a presença de ilhas de epitélio odontogênico com características próprias, né? Células colunares, polarização invertida dos núcleos, a parte central, lembrando, o retículo estrelado do órgão do esmalte, um tecido fibroso denso. Tá? Isso caracteriza um ameloblastoma, inclusive aqui com subtipo histológico folicular. Então, agora eu tenho um diagnóstico. Tenho um diagnóstico, eu tenho que conhecer quem é o ameloblastoma. E eu vou entender que ele é uma neoplasia benigna, localmente invasiva, agressiva, que ele tem uma porcentagem, que ele tem etiologia na lâmina dentária, que ele tem como características clínicas ser um tumor de crescimento lento, persistente, levando a grandes deformidades se não tratado, tá bom? Que ele pode causar ulceração, mobilidade dentária, etc. E que o seu tratamento ele é cirúrgico. E que para um caso como esse, o tratamento cirúrgico desse paciente é uma ressecção de mandíbula. Ele pode ser tanto uni quanto multilocular, tá bom? E qual que é o tratamento, então? Nesse paciente foi indicada uma mandibulectomia. Ah, mas você não vai estar sendo conservador, né? Esse caso exige um tratamento radical, senão a gente não consegue tratar adequadamente esse paciente. Não vou entrar em detalhes de técnica cirúrgica, né, pessoal? Só nesse contexto é um tratamento interdisciplinar, é um tratamento feito em centro cirúrgico, com acesso extrabucal, a dissecção do tumor e das estruturas adjacentes, a ressecção da mandíbula, juntamente com um tumor. Então, observe que o paciente de 32 anos, de uma hora para outra, por conta de um tumor, ele perdeu todos os seus dentes, tá? E ele tem aqui um amplo defeito cirúrgico. E eu já adianto para vocês que, apesar do desafio de tratar, né, um tumor avançado como esse, o desafio maior é reconstruir esse defeito, tá bom? E essa é a grande complexidade de quando a gente indica um procedimento ressectivo. Não é a ressecção, é a reconstrução. Porque ela é difícil, porque ela está associada a complicações, tá bom? E uma ressecção como essa, eu creio que ainda hoje o tratamento padrão é a reconstrução microcirúrgica com retalho de fíbula. Apesar de existir outras estratégias, vamos considerar que o padrão ouro é esse. Aqui a gente tem a peça cirúrgica, todos os dentes, o tumor. Então, um tratamento feito em conjunto com os colegas da cirurgia plástica, que vão, então, obter um retalho de fíbula, não vou entrar muito em detalhes, mas, grosseiramente, o osso da fíbula ele é removido, e ele, então, serve como método de reconstrução dessa mandíbula, associado aqui a uma anastomose microcirúrgica. Então, os vasos artéria e veia da fíbula são anastomosados com uma artéria e com uma veia cervical, para que todo esse tecido ele seja revascularizado. Então, isso é um retalho, isso não é um enxerto, tá bom, pessoal? É um defeito muito grande. E esse é o coração da cirurgia. É uma técnica complexa, que tem alta curva de aprendizado, é uma técnica realizada por médicos e poucas equipes, infelizmente, fazem, né,
esse tipo de tratamento de forma rotineira, vamos dizer assim, que é uma técnica difícil. O pós-operatório, a gente tem então a nossa reconstrução mandibular, e a gente então vai acompanhar o paciente. Veja que 8 meses depois, a gente tem esse aspecto, e esse aspecto é do tecido mole que vem junto com o retalho. O osso ele não vem isolado, ele vem com tecido cutâneo, e isso tem implicações para a gente também. E aqui a gente observa a consolidação do osso, dos segmentos da fíbula e da fíbula em relação à mandíbula. E agora a gente passa por uma fase de reabilitação, ou seja, eu tenho um paciente que perdeu todos os dentes, e o profissional responsável por tentar reabilitá-lo é quem? O dentista, né? E óbvio que existe todo um processo, rapidamente eu vou passar nessa fase de reabilitação, que consiste em remover a placa, em fazer uma vestibuloplastia, em tirar esse tecido cutâneo que está em excesso. Isso fica feio, depois isso fica bonito, e a gente vai partir para um planejamento reabilitador convencional. Tratamento protético, moldagem, guia multifuncional, né? Aqui o guia para moldagem, a despeito desse paciente ser um paciente de serviço público, do SUS, a gente tem a parceria com outras pessoas, nesse caso a Thaís Brandão, que foi a protesista do caso, que a gente pediu para ela ajudar, ela é minha esposa no caso, mas ela concorda em ajudar para a reabilitação desses pacientes, e a gente vai trabalhar de forma convencional, né? A colocação de alguns implantes, como se eu estivesse reabilitando um paciente, pessoal, normal, tá? Não muda, a odontologia é a mesma, a gente só faz as adaptações para o caso em questão. E nesse caso foi feita uma carga imediata, uma prótese tipo protocolo, tipo carga imediata, né? E aqui o aspecto dessa mandíbula reabilitada. Então, às vezes a gente fala, não, o paciente não pode ser tratado de forma radical porque é uma cirurgia muito mutiladora. Ela, obviamente, é mutiladora se ela não tiver uma reconstrução adequada, ou, eventualmente, se o paciente perder a reconstrução. E, realmente, uma ressecção como essa pode inviabilizar o paciente socialmente. Tá? Felizmente, nesse caso, as coisas correram bem, e a gente tem aqui uma reconstrução, uma reabilitação com bom aspecto, e tem um paciente 5 anos depois com retornando às suas atividades, exercendo aí seu papel perante a sociedade. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente realmente pode conseguir tirar esse paciente de jogo. Esse paciente, ao invés de ser um cara que vai trabalhar, que vai produzir, que vai consumir, que vai pagar imposto, ele é uma pessoa que, muito precocemente na sua vida, vai depender de auxílio do governo, porque ele não consegue mais trabalhar. E a gente tem pacientes nessa situação porque perderam um segmento importante da sua mandíbula, porque não tem uma reconstrução, porque são submetidos a múltiplas cirurgias e infelizmente viram indivíduos à margem da sociedade, literalmente. Então isso tudo é responsabilidade nossa, desde um diagnóstico precoce até uma indicação terapêutica. Infelizmente, nem todos os casos evoluem bem assim. Tá? Esse é um caso no SUS que a gente pode tratar, pode devolver, e teve um resultado adequado trabalhando em equipe. Um último caso, essa aí é a licença para presidenta Alessandra, se me permite, 18h30, mas ficou um caso, só para finalizar, um último caso de considerações finais, tudo bem? Doutor, fica à vontade, por favor. Fica à vontade. Então, só para comentar aqui um caso de lesões não odontogênicas, a gente falou de alguns cistos odontogênicos, falou de algumas neoplasias odontogênicas, entretanto, a gente tem também o acometimento dos maxilares por lesões ósseas, tá? Que não tem origem nos dentes. E uma boa representante desse grupo são as lesões centrais de células gigantes, que são essas células bonitas aqui, ó, células gigantes multinucleadas, que acometem pacientes jovens, que são consideradas lesões não neoplásicas, ela não é uma neoplasia verdadeira. Entretanto, nós temos, por vezes, o acometimento dessas lesões de forma bastante agressiva, e que traz também desafios terapêuticos importantes para nós. Já pulando diretamente, a gente observa que o tratamento cirúrgico é o tratamento padrão para esses casos, né? Entretanto, essa doença, ela permite alguns tratamentos alternativos, medicamentosos. O mais comum deles era a injeção de corticoide, tá bom? E mais recentemente, o uso do denosumab, que é uma medicação que eu vou comentar um pouquinho com vocês, e vejam que é algo recente. O primeiro caso no maxilares foi publicado há cerca de 6, 7 anos atrás. E o caso que chega até nós, e que
vai chegar na faculdade de vocês, vai chegar no local onde vocês fazem curso, depois vai chegar para vocês durante a vida profissional. Veja uma jovenzinha de 9 anos com uma extensa tumoração maxilar agressiva, né? Que se enquadra nesse caso de lesões agressivas, com mobilidade dentária, com sangramento. Então, veja que a lesão já infiltrando o ligamento periodontal desses dentes, causando uma mobilidade grosseira desses incisivos, desse canino, já destruindo todo o palato, né? Ulceração, e tomograficamente desestruturando todo o osso alveolar maxilar dessa criança. A histopatologia, a biópsia, né, mostrando então aqui ó, a presença das células gigantes multinucleadas, hemorragia, um estroma fibroso, mononuclear, e é o que caracteriza histologicamente, a qual eu vou mandar para o patologista e ele vai falar para mim, isso é uma lesão de células gigantes. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, que isso é importante, mas eu não vou entrar em detalhe nesse momento. Ok, e essa paciente ela já tinha passado por um tratamento com corticoide intralesional. Ela já havia feito 12 aplicações de corticoide intralesional. Entretanto, a despeito disso, a lesão ela continuou crescendo. E comparando, vou passar rápido, tá? Mas comparando a tomografia dela 3 meses depois do tratamento, a lesão estava maior do que antes. Então, isso indica que o tratamento não surtiu efeito. Tá? Por quê? Porque fez a tentativa terapêutica, aguardou 3 meses, fez o exame de controle, a lesão está maior. O que significa isso? Não respondeu. Essa paciente, ela então foi encaminhada para o Hospital AC Camargo, no caso, e ela tinha uma proposta terapêutica de uma maxilectomia, tá? Cruzando a linha média, se estendendo desde o lado direito até o lado esquerdo, e uma reconstrução com retalho microcirúrgica de fíbula, como eu mostrei para vocês anteriormente. Era o tratamento cirúrgico para esse caso, bom? Uma vez que o tratamento medicamentoso falhou, uma vez que ela tem uma lesão expansiva, agressiva, destruindo todo o maxilar, onde a cirurgia representaria uma ressecção de toda a maxila, ela precisava de uma reconstrução. E nesse contexto, a reconstrução mais previsível é uma reconstrução microcirúrgica. Entretanto, que obviamente tem um impacto, né, que levaria à perda dos seus dentes, a gente teria uma menina de 9 anos, passando toda a sua adolescência tendo que usar ponte móvel, seria um desafio reabilitador no futuro, e será que há algo diferente a fazer? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E, felizmente, isso eu acho que era ano de 2016, se eu não me engano, por aí, 2017, não lembro exatamente, mas existe lá uma medicação chamada denosumab, não sei se alguém de vocês se lembra ou conhece, a gente conhece o denosumab por conta de uma outra doença que acomete os maxilares, que são as osteonecroses, tá bom? Mas isso remete a um outro ponto, pessoal, que é a necessidade da gente se atualizar. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Um sábado à tarde, hoje à noite, procurando informação a respeito daquilo que a gente faz. Isso sempre é importante, tá? Porque, felizmente, existem pessoas que estudam, que publicam, que tentam melhorar as coisas, e o que a gente precisa fazer é saber se existe algo melhor para que a gente trate os nossos pacientes. E essa medicação, ela começou a ser usada para pacientes que têm tumores de células gigantes dos ossos longos. Essa lesão, ela, não essa, mas uma lesão muito parecida com essa, acomete os ossos longos, chamados de tumor de células gigantes. São lesões muito agressivas, né? E que começaram a ser tratadas com essa medicação. Essa medicação é num protocolo de altas doses, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas são altas doses. E o que faz o denosumab? Ela é uma medicação usada para pacientes com osteoporose, por exemplo, e ela impede a ação do osteoclasto. Ela se liga a uma molécula chamada RANKL, que é produzida pelo osteoblasto e que faz com que o osteoclasto exerça o seu papel de reabsorção óssea. Essas células gigantes multinucleadas, pessoal, ela é um monte de osteoclasto unido. Eles são osteoclastos que vão se unindo e vão formando um sincício, que é quando perde a membrana plasmática e vão formando uma célula multinucleada com alto poder reabsortivo. Como o denosumab inibe o osteoclasto, então a ideia é que ele também teria o papel de inibir a célula gigante multinucleada. E que inibindo ela, a lesão tivesse
uma característica de calcificação. Então, em 2014, esses autores eles publicaram os primeiros casos com o uso dessa medicação para as lesões dos maxilares e com resultado extremamente promissor, né? Quando eu peguei esses artigos, eu falei, uau, que fantástico. Veja, né, a lesão inicial, 6 meses depois a calcificação e 18 meses depois. Observe que o osso está deformado, né? Ele está expandido. Entretanto, a lesão se calcificou por completo. Aquela massa tumoral virou osso. Uau, fantástico, né? Isso é lindo. O outro caso que ele publicou, veja um paciente com mais idade, com a mesma forma de calcificação dessa lesão. Então, nós propusemos isso para a nossa paciente, dentro de uma série de restrições. Nessa época, só havia um caso publicado em criança. Então, óbvio que houve um termo de consentimento, uma conversa com os pais, com os colegas da oncologia, né, para fazer o acompanhamento concomitante dessa criança, uma vez que a gente está introduzindo drogas que vão alterar o metabolismo ósseo, que a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, né? Então, tudo isso foi, obviamente, conversado, discutido, e achamos que valia a pena. E olha que bacana, como é que ela é aplicada? Ela é aplicada por via subcutânea, tá? Essa aqui é de outra paciente, mas ela é uma ampola, não é uma medicação barata, e ela é aplicada por via subcutânea, não tem nenhuma manipulação, igual o corticoide na lesão, você tem que anestesiar a criancinha e enfiar corticoide lá em vários pontos, né? Nesse contexto, a aplicação é no abdômen, e a ação é sistêmica. E veja, 3 meses depois, que melhora fantástica, né? Dá para vocês verem a mucosa, uma mucosa com aspecto saudável, aqueles dentes que estavam quase que avulsionando pela lesão, eles voltaram a se reinserir, e aí segue o jogo, né? Observe que interessante, a calcificação periférica, há uma calcificação perifericamente na lesão, e 10 meses depois, a deformidade facial, ela persiste, né? Veja que a asa nasal, a maxila está bastante deformada, mas que no aspecto geral, a gente tem uma recalcificação e a formação de osso ao redor das raízes, né? Observe que as raízes, elas servem de arcabouço para ver uma neoformação óssea. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque agora eu tenho osso ao redor das raízes. Isso significa que eu posso preservar esses dentes agora. E nesse momento a gente indicou, então, uma complementação cirúrgica, tanto para tirar o excesso de osso, quanto para curetar uma lesão residual. Porque havia lesão residual no interior, tá bom? Então, ali partindo para o procedimento cirúrgico complementar, veja que ela já iniciou o tratamento ortodôntico, a remoção, a curetagem. Ainda havia, a despeito do tratamento, ainda havia lesão em atividade. Esse caso ele foi aceito para publicação agora, o pessoal já deve estar em breve saindo. Ela, como dito, né, lembra que eu falei para vocês, a gente não sabe o que pode acontecer, ela teve uma complicação sistêmica, eu não vou entrar em detalhes, mas ela fez uma hipercalcemia, isso é reacional ao uso da medicação. Como interrompeu a medicação, quando acabou, e estava em doses muito altas, quando acabou o efeito, o organismo dela fez uma reabsorção óssea muito severa. Fazendo uma reabsorção óssea severa, ela fez hipercalcemia, ela internou com desidratação, com uma série de sinais sistêmicos, teve que ser tratada, tá? Isso está publicado também, a gente encontrou esse artigo falando dessa hipercalcemia como efeito rebote da medicação, tá? É importante saber. E veja aqui que bonitinho, 2 anos e meio depois, a gente tem essa adolescente que passa desapercebida, né? Ela mantém suas atividades, vai na aula, está se desenvolvendo normalmente, ela felizmente não apresentou até o momento nenhuma alteração metabólica mais importante em termos de desenvolvimento esquelético. Veja que ela foi finalizando a sua ortodontia, ela perdeu o pré-molar por uma outra complicação, ela teve uma osteonecrose, não vou entrar muito em detalhes, mas veja que as estruturas dentoalveolares, gengiva, papila, puderam ser preservadas nesse contexto, ok? Então, a gente, felizmente, por quê? Porque havia um método disponível, hoje existe, que a gente pode lançar mão para casos especiais. Não é para todos os casos, mas para esse caso a gente considera que foi uma boa indicação, tá bom? Então, a cirurgia, ela age aqui como um tratamento complementar. E aí a ortodontia, e depois a implantodontia, e de uma forma mais ampla, a odontologia. Tá, pessoal? Então, esse contexto é para valorizar a nossa profissão. É para
entender, eu não posso falar mal da odontologia, apesar de entender a série de problemas que a gente tem, etc., a gente procura ver o que a nossa profissão pode oferecer para as pessoas, e essa é a mentalidade que a gente tem que ter, tá bom? Finalizando já nas minhas considerações finais, né? Então, grandes oportunidades se escondem atrás de trabalho árduo, e dessa maneira passam desapercebidas pela maioria das pessoas. Ou seja, pessoal, é difícil, não é fácil, tá? Então, a gente tem que realmente se dedicar. Quem tá afim, quem gosta, tem que ter o fator 1. O fator 1 é legal, vamos embora, vamos para frente. Tem que ter gás, tem que achar bacana isso. E aí a gente consegue realmente dar um pouquinho a mais, tá? Como considerações finais, eu deixaria que quem trata tem que conhecer a doença. Então, a técnica ela é super importante, mas a técnica por si só, ela não basta, ela deixa a gente na mão, tá? A gente, então, tem que desenvolver aptidões, o domínio dessas técnicas terapêuticas, sempre ter atenção aos detalhes. Até hoje, às vezes, eu vou tirar um terceiro molar e, às vezes, eu lacero uma papila, e a gente tem que ter essa consciência crítica de entender que cada procedimento que a gente está fazendo é o procedimento importante do momento, não importa o que eu fiz, o que eu vou fazer. Aquele paciente que eu estou atendendo naquele momento, aquele procedimento é o que exige toda a minha atenção e toda a minha dedicação para que eu faça da melhor forma possível. E acredito, até hoje, eu lacero papila na hora de fazer um descolamento, né? Acontece, a gente fica pé da vida, fala, poxa, não era para acontecer. Então, manter essa atenção aos detalhes sempre. Às vezes, lacerar uma papila tem menos complicações. Eventualmente, a gente cortar um nervo pode acontecer, mas as implicações são mais graves. Então, a gente tem que estar atento sempre. A gente considera que o tratamento ele é a primeira opção para a grande maioria desses processos patológicos que eu mostrei para vocês, tá? A gente se surpreende com o potencial biológico que tá disponível aí pela natureza e a gente tem que aproveitar isso. Eu sempre trabalho com os colegas bucomaxilos nesse sentido. E ter bom senso, né? Bom senso para tomar as decisões. Tá? Eu considero que a nossa meta, sempre, mas vamos considerar no nosso foco aí de patologias, e que eu tentei mostrar para vocês, é fazer com que a vida desses pacientes que foram a nós confiados, ele sofra o mínimo de alterações por consequência da doença que ele teve. Né? Que após o tratamento ele possa concorrer com o máximo de condições de igualdade com aqueles que não tiveram a doença, que independeu de seus atos e escolhas conscientes. Ou seja, que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, sei lá quem, que teve uma doença, que a gente consiga devolvê-lo da forma mais próxima possível de que se ele não tivesse tido aquela situação na sua vida. Bom? Quando eu falo para graduação, eu gosto de deixar algumas dicas de ordem geral, não específicas, que eu acho que são importantes. Então, apaixone-se pelo que faz, tá, pessoal? Então, o que vocês escolherem fazer, vocês realmente têm que... um critério de sucesso é fazer aquilo realmente com paixão, com dedicação. Fazer além da sua obrigação, acho que hoje o que se exige é pouco, eu diria de uma forma geral. Então, que a gente, se aquilo faz sentido, que a gente possa fazer um pouco além, e que esse além não precisa ser feito para ninguém, para que ninguém veja, apesar de tudo que a gente faz, alguém está vendo, né? A gente é avaliado por isso sem perceber, mas que realmente de forma despretensiosa a gente faça um pouquinho além. Né? Como eu tentei falar para vocês, caprichar nas tarefas mais simples, não esperar eu ter o caso dos sonhos para ir fazer o melhor, né? O caso que chegou para a gente, não importa qual, tá? A gente pode aprender com o erro dos outros, isso a gente aprende sempre, com os nossos e com o dos outros, e a gente ter esse senso de avaliar o que eventualmente não deu certo e tentar fazer diferente na próxima oportunidade, e entendendo que os problemas eles devem ser encarados como forma de aprendizado, e a gente vai ter problemas, a gente vai ter complicação, sempre que a gente trabalhar, que a gente fizer, a gente vai ter, e que a gente não tenha a postura de afastar dos problemas, tá? Um paciente complicou, nossa, não quero ver, não vou atender o telefone, não vou ver, é pior, né? Teve complicação, abrace a complicação, né? Dê o suporte, e aí, com certeza, o paciente ele vai se sentir acolhido, e a gente vai lidar melhor com a situação. Lembrar sempre que tudo que a gente faz na nossa área, que a gente estuda, é para alguém, é para um paciente que tem um problema e
e que a gente, como profissionais de área de saúde, tem a necessidade de evitá-lo, né? E a gente não pode perder isso de mente. Então, a gente se equivoca, a gente acha que a gente está trabalhando para alguém que não é o paciente, e não dá certo. Em algum momento isso dá errado. A gente tem que realmente o dinheiro, ele é fruto de um trabalho bem desenvolvido ao longo do tempo, e a hora que chega um momento que você faz uma coisa que você gosta, que você acha bacana, e além de tudo alguém te paga para isso. Tá? A gente não pode inverter a ordem. Acho o que vai me dar dinheiro, e eu faço aquilo porque aquilo vai me dar dinheiro. É bem provável que você não ganhe dinheiro assim, tá? E da forma contrária, entendeu? Então, ou seja, eu desenvolvo uma aptidão, faço algo que eu gosto, que eu acho que faz sentido, e vou fazendo isso ao longo do tempo, até que alguém me paga para fazer aquilo. Então, isso é um critério de sucesso bem interessante, tá, pessoal? Então, poxa vida, eu trato um paciente com lesão, com tumor, que eu acho que é algo fantástico, é algo extremamente gratificante, que eu amo fazer, e além de tudo, a pessoa me paga para fazer isso, muitas vezes, né? Muitas vezes não, de certa forma, mas vamos considerar que sim. Eu estou falando da minha área, mas isso é para todas as áreas, tá? Cultivar as amizades, as boas relações no nosso trabalho, tá? E com todos, isso é importante. Como eu falei, a gente não é só avaliado tecnicamente, a gente é avaliado como pessoas e como profissionais, e as relações, o network, isso faz parte totalmente da nossa formação e do nosso sucesso. Lembrar que a gente tem um equilíbrio, isso não é fácil, o equilíbrio na vida profissional, pessoal, espiritual, física, isso também é o que a gente vai buscar por toda a nossa trajetória, né? E a minha dica é que sejam pessoas boas. O mundo está precisando de pessoas melhores e que possam fazer a sua parte, né? Antes de esperar ou de criticar os governos, que a gente obviamente critica, a gente quer algo melhor, mas a gente tem que entender que boa parte das situações depende de nós, da nossa postura, daquilo que a gente faz, e é isso que a gente controla. Infelizmente, a gente controla apenas as nossas atitudes, a gente não controla o outro. Então, o meu convite é para que vocês, obviamente, tenham consciências disso, mas que vocês, também como profissionais aqui, façam o melhor de vocês, não como profissionais apenas, mas como pessoas, tá bom? Eu fico à disposição para a gente discutir, pessoal, alguma dúvida. Eu agradeço a atenção, a oportunidade e o tempo que vocês dedicaram aí para me ouvir. Nossa, parabéns. Que aula. Só elogio, viu, professor? Desculpa, eu caí aqui, tive que ligar em outro computador, Ah, tranquilo. mas foi rápido. Eu não Eu vejo. saí e voltei, rapidinho. Agora estou de volta. Isso. Assim, pessoal frenético aqui no chat, tudo agradecendo a aula, uns pedindo para salvar, para ver de novo. Temos algumas perguntas também, eu vou ser breve, porque já são 18h50, né, eu acredito que algumas pessoas têm um compromisso. Eu não tenho isso. Além do doutor, né? Tem palestrante. Eu não tenho, pessoal, não dou conta. Não vai para balada. Como é que é? Eu acho que ninguém vai, eu falei, não vai para balada, eu acho que ninguém vai, né? Pois é, hoje não tem balada, né? É. Tô em casa. Professor, temos umas perguntas aqui. Algumas, eu acredito que até foram respondidas durante a palestra, mas eu vou citar aqui, tá? Tá. A primeira foi, após a enucleação, não tem necessidade de enxerto? Não. No caso, foi no primeiro caso, tá? No caso da criança de 11 anos. Tá. Meu primeiro caso, criança de 11 anos, meu Deus. Ah, tá, acho que foi você. Não, Isso, o cisto de Gorlin, né? Nesse caso, a gente provou que não tinha, né? Porque vocês viram o osso em espessura, em estrutura normal, sem enxerto, né? Então, realmente não há, como eu falo, né? Os trabalhos mostram que a chance da gente ter infecção quando a gente enxerta uma loja cirúrgica é maior do que se a gente não deixa nada, tá? Então, o enxerto tem seu papel muitas vezes, mas não é sempre, não. Tá. Teria que na minoria. Certo. A outra pergunta é, se o paciente fosse de terceira idade e diabético, qual seria a conduta para a cirurgia de cisto dentígero calcificante e os cuidados pós? Tá. Vamos lá. Cisto odontogênico calcificante. Pessoal, não muda muito, tá?
O processo de remodelação óssea, ele permanece ao longo da vida. A despeito da idade, obviamente que uma criança ela tende a regenerar de forma mais rápida, né? Mais previsível. Entretanto, o idoso, ele também regenera, não mudaria em nada, tá? Não faria, pelo contrário, a gente tem que ser até mais cauteloso. E do ponto de vista da diabetes, o importante é que o paciente esteja compensado. Ninguém, obviamente, vai fazer uma cirurgia eletiva em um paciente descompensado sistemicamente. Então, desde que ele esteja compensado, toca o barco. Certo. Esses procedimentos, geralmente, eles são realizados em consultório ou em ambiente hospitalar? No caso também do cisto de Gorlin, do menino de 11 anos. Tá, é que ele foi em ambiente hospitalar, né? Então a gente faz muita coisa, aí vai variar muito da experiência, das condições. Então, assim, a gente faz muita coisa com anestesia local, porque muitas vezes a gente não tem possibilidade de colocar um paciente de SUS em centro cirúrgico. Então, a gente tem que escolher o caso que vai para o centro cirúrgico, tá? Então, aí também vai do bom senso. Aquela criança de 11 anos foi com anestesia geral, porque a gente tem mais controle, tem mais possibilidade de fazer o procedimento de forma mais tranquila, né? E então vai depender da extensão da cirurgia e da experiência do profissional, tá? Mas dá para fazer muita coisa com anestesia local, eventualmente associada com sedação, a gente resolve boa parte dos casos, tá, pessoal? Ótimo. Tem mais uma. Lesões que têm envolvimento dental. Testar a vitalidade é fundamental para fechar o diagnóstico? Trocar ideias com endodontista tem fundamento? Depende da lesão, sim, né? Se eu suspeito de um cisto periapical, por exemplo, obrigatoriamente meu dente tem que ter necrose pulpar. Se eu acho que eu tenho um cisto radicular, que é o cisto mais comum, lembra que eu falei cisto inflamatório? Eu tenho uma área radiolúcida no periápice de um dente. Eu faço o teste de vitalidade, foi positivo, coloquei o gelo lá, o paciente doeu. Não é cisto radicular. Reavalie seu diagnóstico, tá bom? Pense em outra coisa, porque não é cisto radicular. Então, nesse aspecto é importante. Agora, as lesões císticas e neoplásicas que acontecem próximo aos dentes, na maioria das vezes ela não desvitaliza o dente. Se você faz o teste de vitalidade, o dente permanece vital. E aí a decisão de tratar o canal ou não vai depender de outros fatores. Vai depender do grau de envolvimento do dente na lesão, tá? Se para eu acessar a lesão eu tenho que atravessar raízes, se eu tenho que, dependendo da lesão, se eu tenho que curetar, eu vou romper o feixe, então eu trato o canal preventivamente. Aí são vários detalhes, né, de sensibilidade que eu tenho que ter para indicar, por exemplo, um tratamento de canal previamente à minha cirurgia. Tá? E agora, no caso que eu mostrei, é um cisto radicular, tem canal tratado e tem uma coroa. Então, eu vou preservar aquele dente, não vou retratar o canal, vou fazer a psectomia e vou fazer retroobturação, por exemplo. É uma técnica que melhora a minha chance de sucesso. Aí eu posso ter parceria com o endodontista para fazer isso. Ou é um caso que dá para retratar o canal, é melhor retratar. Então, são vários detalhes, tá? Endodônticos, tudo que a gente tem que ter também, mais uma vez, bom senso e lançar a mão de tudo aquilo que a odontologia nos oferece. Sim, ótimo.